Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Banha da cobra, banha da cobra. Banha da cobra. Yo, 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 yo. Sup? Está tudo? Yeah. Acho que porcaria e comecei a gravar isto, só que acho que isto apanhou-me a dizer que está a gravar. Portanto, depois tu editas. Tá bem. Ou então nem edites, pode deixar. Mais um episódio, mais um dia, episódio 6. Fogo, já é a sexta semana, mano. Meu Deus. Ok, boa. Mais que um mês. Fixe. Ya. Não estava à espera que isto durasse mais que uma tentativa, mas está-se bem. Ok, é bom. Ok, muito bem elaborado da tua parte. Gostei da extensão da tua intervenção. Eu sei. Por acaso esmerei-me. Eu sei. Vou tentar não me destacar tanto para a próxima. Estás a soar um pouco arrogante. Ok, peço desculpa. Será que... Subiu-me à cabeça o elogio. Não... Pois, Yeah. ou tens estado a começar a ler livros para acompanhar essa arrogância. Pois é isso, se calhar é isso. Não tem nada a ver. Isto é uma ponte estúpida que eu tentei fazer, porque o meu tema que eu quero introduzir é que livros são arrogantes. Então, Livros são arrogantes porque... mas o são livro ou a pessoa que lê o livro? Não, o conceito de livro. O conceito, o Livro. conceito em si de livro. Mas Sim. do ponto de vista de quem lê ou de quem escreve? É para ambos. Então, Porque é de ambos os pontos de vista, porque quem escreve produz o livro para quem possa ler. Portanto, o livro é consequência de um e é causa do outro. E é o ponto de convergência de ambos. ok. Mas... Mas não é por isso que o Sim. livro é arrogante. Então, ok. Então, Não é por elabora isso. assim. Um livro é arrogante, ou os livros são arrogantes porque confere-se uma importância superior à informação que é transmitida através de um livro porque está num livro. Ok. O formato. Sim, por estar naquele formato ganha prestígio. preponderância e prestígio, exato. Um prestígio porque sim, é tipo o livro é uma beta de Cascais da transmissão de informação. É prepotente. Livros são prepotentes e arrogantes. Li num livro. Então, mas o livro é o Crepúsculo. Estás a ver? Não... Sim, mas é um livro. Mas aí não é o livro, é a pessoa que acha que aquilo vale alguma coisa ou vale mais que outra coisa noutro formato. Pois verdade, mas depois o Crepúsculo vais a ver e vendeu 50 milhões de unidades. Pronto, está bem, mas não... quem comprou as 50 milhões de unidades não foi o autor. Mas foi o autor que produziu aquela porcaria que está naquele formato e o formato por si só confere uma aura. Ok? Imagina, se ela tivesse escrito o Crepúsculo num blog monetizável, não teria o mesmo tipo de projeção do que ao escrever um livro e ter sido publicado e depois ela ter... Como é que se chama aquela coisa que eles fazem para assinar livros? A sessão de autógrafos. As sessões de autógrafos, exatamente, e as palestras e as leituras ao vivo de como é que se chama aquele trechos, não é? Está bem, mas ele faz isso Pessoas porque tem convidadas. público. Nem todos os autores de livros fazem todo esse percurso. Não, filho, espera aí. Ela, quando ela vende os 50 milhões de unidades, acho que é o primeiro livro logo, que rebenta logo com tudo. Não é tipo, não foi tipo, Sim, lançou ok, o primeiro, mas não lançou o primeiro modelo de carro e depois deixa cá ver e depois lançou o segundo e o segundo agora é que pegou. Não, foi mesmo tipo o primeiro. Sim, foi sucesso instantâneo. Pois, mas e estou a dizer nesse que sentido... não controla se as pessoas vão gostar ou não. Tu nunca sabes quando lanças Sim, alguma tá coisa bem. para o público. Sim, mas eu peguei no Crepúsculo porque é um fator de popularidade de um livro que para mim é objetivamente merda, apesar de que eu não sou um grande leitor. No entanto, existe uma grande diversidade de livros que são objetivamente merda que as pessoas conferem uma importância superior porque são livros. Nem estou a falar do que é que está a ser falado no livro, Sim, não. sim, Estou a falar interessa que livro porque é é que é, livro. sim. Porque é livro, é importante. E como é importante, é bom. Ou é importante ou tem que se ligar, não é? Não necessariamente bom. Porque o Mein Kampf foi importante pelos maus motivos. Yeah. Mas estás a perceber o que eu quero dizer? Livros são arrogantes, meu. Ok. Acho que isso começa Mas- muito com a Bíblia. Sim, está bem, mas não acho que é o livro que seja arrogante, mano. É como tudo, são as pessoas, mano. Sim, claro que são as nossas perspectivas que fazem o que as coisas são, o que as coisas são, obviamente. Mas por favor, colabora, não é? Não, mano, estou a discordar de ti, mano, deixa-me. Não, tu não estás a discordar de mim, tu estás a desconversar, meu.
Porque se formos a ver, tudo o que nós falamos tem a ver com a percepção humana, não é? Então, exato. E é isso que eu estou a vincar. Então se a conclusão maior do 6º episódio é as pessoas são todas merda, ninguém fala sobre nada. Não há mais podcast, acabou. Não falamos que é para poder perpetuar a ideia de que pessoas são merda e nós fazermos esta purga de que são, não são, Quando, sim, são. Quando, como, porquê, onde. Sim. Ok, tá bem. Então assim está bem. Assim está melhor. Assim está melhor. Pronto. E man, era só um bocado isto. Tipo, os livros são arrogantes. Confere-se esta importância. Tu consegues. Como é que pode o Gustavo Santos ser tão importante quanto o Einstein num livro? Ou como Kant? Só porque o formato é o livro, meu. E numa perspectiva muito bacoca da cena. Sim, mas não tem a diabo, mesma importância. Acaba por não ter a mesma importância. Depois tem níveis, não é? As importâncias são relativas, Sim. mas importância é importância, é o que eu quero dizer. Sim, aqui. ok. Ganham sempre uma importância independentemente do nível. Porque é um livro. Sim. Pronto. Era esse o princípio da coisa. Livros são arrogantes. E se a informação está na internet, ou se a informação está numa pessoa que te transmite a informação, que até estudou coisas do tipo, todos os negacionistas da vacina do Covid, ou todos, melhor, da vacina não, porque isto é outro tema, todos os negacionistas do Covid que estão a ouvir a informação por boca de especialistas estão de uma tal forma que põem em causa se o especialista é mesmo especialista. Mas se escrevessem um livro sobre o Covid, se calhar não torciam tanto o nariz, porque é um livro. É aí que eu quero chegar. Epá, não, mas agora a informação real para eles vem em grupos do WhatsApp. E vêm imagens adulteradas que eles dizem, vês, isto é prova. E de pessoas que dizem-se especialistas, mas que estão do lado delas da narrativa. Sim, que é o senhor da padaria que grava um vídeo com uma bata a dizer que é médico. Sim. Ou a própria gaja que diz que é médica mesmo supostamente, que mete a máscara com o nariz a descoberto. Pois é. Epá, ainda assim. Portanto, porque hoje em dia tu já não há fontes credíveis, tu escolhes a tua fonte credível. Sim, basicamente tu escolhes a tua fonte de acordo com a tua crença. Portanto, o credível não é credível pela crença daquela informação, mas pela tua crença para com aquela informação. Sim, por aquilo que tu queres acreditar, exatamente. Muito bem. Ou seja, a fonte de vida eterna depende de cada um de nós, porque até pode ser a água barrenta. Sim, já não tens que ir lá ao sítio escondido pelos maias. Precisamente. Agora pode ser só a torneira de casa. Estás a ver? Mas ainda assim, meu, acho que o meu ponto mantém-se um bocadinho. Mantém-se um bocadinho porque, repara, o produto do livro ser arrogante é produto pela percepção das pessoas. Estou completamente de acordo. As pessoas é que tornam as coisas o que são. Mas isso ao mesmo tempo é verdade quando se analisa pela perspectiva de tal coisa ser como é. Como assim? Então, tu estás-me a dizer, mas as pessoas é que fazem com que os livros sejam isto ou aquilo, ou com que certo livro seja mais importante que outro, porque são as pessoas que determinam, porque é um mercado que também se gera, e é um burburinho e popularidade e cenas. Uhum. Eu digo, ok, mas o que eu quero dizer é que a par disso ou ao paralelo disso, como está a ser expressado naquele formato, é uma questão, não necessariamente é uma questão da vogalinha, mas é uma questão de as pessoas dão a perspectiva de que o livro é importante porque as pessoas é que dão. Sim, numa primeira instância, mas depois numa instância seguinte o livro é importante porque foi as pessoas que anteriormente deram percepção a que o livro fosse importante. Sim, ok, porque já existe esse... A precedência. Sim, a precedência e o conceito de que se está naquele formato é importante. Pronto, exatamente. Apesar de que... eu já sei qual é o ponto que eu queria fazer. Imagina isto. Trump foi presidente, agora por 4 anos, né? Sim. Qualquer gajo politólogo daquela terra, ou jornalista de investigação, ou um gajo qualquer com opinião e que soubesse escrever, tu se fores a ver a quantidade de livros que foram feitos sobre o Trump, meu, à semelhança de qualquer outro presidente. Agora estou a pegar neste exemplo em específico porque é o mais atual e o mais recorrente, não é? Ou seja, há um grande acontecimento na humanidade e no mês seguinte tu tens um livro sobre isso. Sim. As cenas saem com extrema facilidade, parece que não houve pesquisa nenhuma. Estás a perceber? É nesse sentido que depois eu começo a ficar cético em relação aos livros.
Sim, mas ao mesmo tempo, se calhar aí é que vem a importância, vá a pré-importância antes do livro em si, da tua própria pesquisa em perceber se aquilo tem alguma relevância ou não. Mas sabes o que é a merda no meio disso? É que tu, para perceber se aquela porcaria presta ou não, muitas das vezes até tens que ler. Sim, sim, às vezes tens mesmo que ler, sim. E no fim de contas o autor ganha. Yeah. Portanto, a importância, mesmo para odiar, É por isso que mantém-se. é por isso que a pirataria é importante. Mas isso o autor ganha. Ok, o autor não ganha economicamente, mas ganha moralmente. Porque é uma vitória moral. Porque ainda se ri de ti sem saber. Ok, mas sim, mas ele não sabe, portanto não conta. Mas tu sabes, porque tu tens um bocadinho de orgulho na velhacaria, não é? Porque repara, por exemplo, com os outros meios de comunicação ou com os outros meios de informação, conteúdos, tu tens forma de perceber ao máximo extremo se certa coisa poderá ser boa ou não para ti sem a consumir. Nomeadamente filmes, séries, Yeah. música. Porque tens malta que fala disso, porque há malta que já sangrou dos ouvidos ou dos olhos a ver certa coisa para confirmar então as tuas tendências. Ou negar, obviamente. Portanto, há sempre um trabalho de safra. Agora, também estou a falar assim, estou a falar de culpa ao ar, porque de certeza absoluta que no YouTube deve haver alguém que faz reviews a livros, de certeza. Só que é que nunca pesquisei, porque pronto, Sim, não não, está no há, meu algoritmo. há reviews de tudo. Há reviews de tudo. Há reviews de Nunca tudo. vi. Estou curioso para ver quem faça reviews de brinquedos sexuais. Epá, eu De tenho, inserção. ok, eu tenho quase certeza que já vi uma coisa dessas. Pois, quem melhor do que tu, não? O gajo precisa saber, mano, tipo, para adicionar à coleção. Espera aí, qual coleção? O quê? Oi? Pronto, man, livros são arrogantes. Exato, livros. Yeah. Epá, era muito isso. Pronto, era o meu point. Claro, são as pessoas que fazem as coisas serem o que são. Mas eu estava a focar-me em livros. Porque... E atenção, que eu até... como tu sabes, eu não tenho hábitos de leitura. Não tenho hábitos de leitura Sim, por sim. várias razões. Nunca me foi incutido. Sempre me foi imposto. E eu, pessoalmente, como tenho uma personalidade forte, quer para o bem, quer para o mal, não gosto que me sejam merdas impostas. Gosto que me vendam a coisa, não é? Yeah. Gosto que me ponham devagarinho. Para não doer, obviamente. E depois eu tenho a boa ou má experiência. Só que eu, mesmo não tendo hábitos de leitura, já tenho 2 livros que marcaram a minha vida. Então, A Divina Comédia, de Dante Alighieri, ok, e, yeah. as 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Que é só fascinante. E aconselho vivamente a qualquer pessoa que goste de fofoca de ler pelo menos as 48 Leis do Poder. Porque é uma fofoca pedagógica, é uma fofoca que ensina, Ok. uma fofoca histórica. Epá, e a estrutura está brilhante, e aquilo podes ir lendo, percebes? Não é uma coisa que... Qualquer livro tu podes ir lendo, obviamente, que estupidez. Mas não tens aquela sensação de que, principalmente quando os livros são pesados, ou são de contos, ou são de qualquer tema mais empolgante ou intrigante, que parece que... A estrutura do livro em si, é o que eu quero dizer, a estrutura do livro em si promove até uma leitura sob consulta. Aquilo são mesmo literalmente 48 máximas que o autor defende, Uhum. e depois dá o seu contexto, dá o contraditório de certas máximas para provar o seu ponto de vista. Porque ele é extremamente inteligente. Aquilo para mim é a versão da Bíblia para pessoas que são agnósticas. Porquê? Porque a Bíblia também diz-te o que é o certo, diz-te o que acontece se não acontece o certo, mas depois também faz a distinção do quando certas pessoas não seguiram aquilo que foi certo, que também não se deram tão mal assim. Ou até pessoas que fizeram o que era certo deram-se mal na mesma. Levaram todas com dilúvio nos cornos. Na altura do Velho Testamento, do dilúvio. Sim, sim, sim. Portanto, a Bíblia é extremamente inteligente a cobrir todas as frentes. E depois os teólogos são também muito inteligentes a cobrir as frentes das falhas narrativas da Bíblia, que é isto é aberta a interpretação, é simbologia. Pronto. Mas isso também é outro assunto. É outro assunto muito... Mas assim, a Bíblia é fascinante nesse sentido. Porque é um dicionário em prosa. É um dicionário de contos e fábulas fantásticas. Se a Bíblia sofresse de outro tipo de marketing, podia muito bem ser a última temporada de Game of Thrones. Ok, seria mau então. Não tão mal. Ok. Porque havia como é que chama aquilo? Source, material de fonte para aquilo que eles Ok, sacamente se sim, baseassem sim, para sim. escrever. Era nesse sentido.
Mas pronto, livros são arrogantes. Mas as 48 Leis do Poder é fantástico porque há uma arrogância diferente. Há uma arrogância que te empodera. Portanto, é perigoso. Porque é um veneno que sabes que te está a matar, mas que te é doce na boca. Portanto, aconselho a qualquer pessoa que tenha um bocadinho de tempo livre e que se queira achar o maior, vão ler as 48 Leis do Poder. E pelo caminho, se calhar, aprender uma coisa ou duas. É muita ficha, sério. Ok, nice. Recomendações também aqui. De livros, de mim. Uma mulher não pode usar uma mini saia para passar numa rua escura. Mas leiam as 48 Leis do Poder. Vários espectros. É isto, é uma cápsula enorme. Pronto, agora tu, meu. Eu? Ok, não sei se vou para temas profundos da sociedade contemporânea ou coisas sem interesse. Não, mano, fala-me de um tema do Renascimento. Não Vou ser tenho irónico. nada de Renascimento. Man, Eu fucking sabia que hell. devia ter arranjado um. Estava a Queres falar sentir. como o Da Vinci? Queres falar de como o Da Vinci, enquanto pessoa extremamente iluminada para aqueles tempos, no entanto dependente de mecenas e de patronos, foi conotado como um necrófilo porque pedia cadáveres de pessoas que não reclamavam alguém que morresse para conduzir experiências científicas e médicas? Pá, é um herói. Mas é um herói porquê? Pelo sacrifício da sua imagem em prol do progresso? Ou porque se calhar até era bem possível que ele metesse o pênis no rabo frio e gritado de um morto? Pelos dois, mano, porque Pelos dois, porque, é isso que eu estava a porque querer é que ele vai pôr o pênis frio no rabo de um. O pênis, não, o pênis dele está quente, supostamente. O Sim, pênis quente no rabo frio de E um provavelmente morto. latejante. Exatamente. Portanto, se ele Então, conseguia fazer isso, é um herói. eu acho que é científico até, porque está a testar as propriedades elásticas da pele. Exatamente. Tudo E é um é teste que é- científico, sim. Eu acho que até foi dos primórdios da cirurgia plástica reconstrutiva para tentar perceber se pode efetivamente retirar enxertos de pele de pessoas efetivamente mortas para recolocar numa situação viva. Portanto, se a elasticidade não existe, qual é o melhor órgão? Nesse caso vamos tirar prazer disto. Ele já está morto também, não se vai queixar muito. Exatamente. E já que ele gostava muito de otimizar o tempo, ele celebrizava muito ou falam de que ele celebrizava muito um método de dormir, que era tipo dormir 3 horas, trabalhar 6, dormir 3 horas, trabalhar 6, ou uma coisa assim do género. Ou seja, ele é o pai das power naps. Ok. Porque não aproveitar o tempo de lazer enquanto está a trabalhar e juntar tudo num? Acho que sim, eu provavelmente fazia isso, sim. Eu não ponho em dúvida, percebes? E não julgo. Também não. Não ponho em dúvida e não julgo. Provavelmente o dia a dia de um gênio incompreendido naquela época, sozinho no seu escritório com muitos cadáveres, alguns provavelmente de pessoas que foram muito atraentes em vida. Acho que sim, mano. É assim, eu acho muito simples que quem desenha, quem tem capacidade de desenhar o homem vitruviano e tentar construir a passarola, tem de comer o com o morto. É isso. Que é para equilibrar, Acho que sim, sim, sim. não é? Senão, olha o que aconteceu a Jesus Cristo. Era só bom de um lado e depois no fim, olha, mataram. Ok, não comia cu de mortos, então foi Esses judeus. esse o problema. Oi? 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 Não comia cu de mortos, não. Ela estava bem viva. Só que ela não era só ele comer. Ok. A piada da prostituta. Mas vá, velho, chuta lá uma cena. Isto agora foi completamente improviso. Pois Bora. foi. Pois foi, nota-se. Vai, o que é que se passa aí? Não, Tema é contemporâneo. Contemporâneo. Disseste tu, meu, não sei. Não sei. Qualquer coisa. Fiz a pergunta, não sei o que é que tu preferes. Sim, siga, sim. Ok. Epá, fogo, não queria este. Escolheste mal. Vá, o que é que se passa? Não, nós já falámos disto de forma privada há uns dias. Já sei. Já sabes, sei o né? que vais falar. Pois. Mas pronto, eu queria abordar o tema de uma forma mais geral, mas provavelmente vou ter que abordar o tema em concreto para ter um pano de fundo.
e ter um exemplo. Claro. Pronto. Temos tempo. Sim, é Temos isso. tempo. Então, pronto, o tema em concreto contemporâneo é a conferência de imprensa do Jorge Jesus. Nós previmos essa merda. Sim, nós em que previmos essa merda. Yeah. Em que um jornalista pergunta o que é que ele acha do racismo no desporto e da situação em concreto de que se estava a falar. Cabrão do velho. Pá. É que ele primeiro diz que Não vou falar. não vou falar porque não sei o que é que foi dito, ok? Mas Fixe. isto do racismo. Mas depois acaba por dar a sua opinião na mesma. Foda-se. É mesmo a velho, Yeah. mano. É a velho. É um velho. É completamente o estou-me a cagar, vou dizer, porque ninguém me vai condenar. Ou então melhor, vão condenar, mas estou-me a cagar. Yeah. Mas continua, por favor, desculpa, Sim. interrompi. Yeah, Sim. mas obviamente as declarações dele não se enquadram com aquilo pelo qual nós, acho que como sociedade no geral, estamos a tentar lutar, né? Contra. Certo. No entanto, aquilo que me prendeu mais a atenção foi o ataque, que é sempre o ataque virtual, obviamente, que é fora de proporção provavelmente com a realidade, mas é o que ganha mais notoriedade. O ataque direto a que se cancele Jorge Jesus e o desapontamento ou os pedidos para que seja despedido ou que nunca mais trabalhe ou que já não se pode ter uma pessoa destas no desporto, etc. Quando perguntaram-lhe a opinião, ele não advogou ativamente, nem nunca o fez, este tipo de opiniões privadas que ele possa vir a ter. E nunca foi relatado por parte de terceiros que ele fosse isto ou aquilo ou aquilo outro. Sim, exatamente. É importante. Mesmo que tenha sido pelo facto de nunca ninguém ter dito nada sobre isso, mesmo que tenha sido pelo facto de o desculparem por ser um velho. Mas não interessa, ninguém se veio à frente. Não interessa, exatamente. Independentemente de serem ideias... O que é um juízo de caráter. Sim, independentemente de serem ideias com as quais nós possamos não nos... Identificar, exatamente. Epá, é a ideia dele e como sociedade livre, pá, por mais asquerosa que ela possa ser ou mais divergente, a partir do momento em que lhe perguntamos, ele deve ser livre de a poder expressar. E se não nos agradou, epá, nós que perguntámos. Isso funciona caso a caso, sabes? Eu acho que isso funciona caso a caso. Epá, e se funciona caso a caso, eu acho que não. Que o teu argumento, eu acho que o teu argumento cabe nesta situação em particular perfeitamente e eu não discordo, pelo facto que ele não disse abertamente que pretos são merda. Ok, sim, ok. É nesse sentido que eu estou a dizer que é caso a caso, percebes? Ok. Porque se alguém for perguntar a opinião ao Mário Machado e o Mário Machado mesmo não diga de forma explícita, mas que se calhar defenda que a supremacia ariana é que avançou com o mundo e que tem que continuar a avançar, se calhar o Mário Machado é um gajo que merece, para além do cancelamento, se calhar o proverbial encher de porrada. Mas repara, isto tem a ver também com a minha crença pessoal de que o racismo é mau. Pois, sim. Porque infelizmente há pessoas que acham que não há racismo sequer, quanto mais que é Pois mau. é. Portanto, essas pessoas são as que estão a dar força e a desculpar. O caso do Jorge Jesus é assim. Falando especificamente no Jorge Jesus e no caso dele. Já falámos sobre isto. Simples. O Jorge Jesus é um velho. Nasceu em 1950, nasceu em 1954. A diferença dele para o outro gajo, a diferença dele para o outro velho que matou o Bruno Candé em Moscavide, é que o outro matou o Bruno Candé em Moscavide. Porque o mindset é o mesmo. O mindset é o mesmo. Estou a ser muito radical aqui. Porque o outro, efetivamente, para matar o Bruno Candé é porque é mesmo pretos merda. Eu não acredito que o Jorge Jesus necessariamente ache que os pretos são inferiores. Os nossos irmãos. Mas o Jorge Jesus a banalizar uma coisa que ele não tem sensibilidade para perceber que está incorreta, revela que vem do mesmo sítio. Sim, que vem não do é o era, mesmo, mas sim, vem do mesmo sítio. Exatamente. Pronto, melhor assim. Porque claramente o Jorge Jesus não é o mesmo que o outro homenzinho. Não é.
Primeiro não é homicida e depois porque não, até saber, não é explicitamente Sim, racista. Exatamente, e não expressou nenhuma ideia que indicasse isso. Foi mais... O problema do Jorge Jesus, Uhum. o problema do Jorge Jesus aqui foi um problema de quê? Foi um problema dele estar a usar a sua virtude num péssimo timing, porque a opinião dele é completamente válida quando são situações efetivamente estapafúrdias. E elas existem. É. Agora, dizer a uma situação que, até ver, e pelo que se pode observar pelas imagens pertinentes, venha quem quiser fazer o contraditório. Há imagens de um segmento de uma situação que estão à vista de todos, em que efetivamente há uma contestação sobre um comentário em que, em nenhuma circunstância, a pessoa que supostamente proferiu tal comentário não se retratou na hora, ficou ali a ouvir calada e serena, porque, pela leitura que eu faço, sabe a porcaria que disse, mesmo que tenha sido sem querer. Yeah. Por esse segmento de imagens factual e real, o Jorge Jesus a ter-se pronunciado sobre aquela ideia dele não tem nada a ver com isto. Portanto, ele só morreu pela boca por múltiplas razões. Primeiro, é o timing, porque ele disse que há coisas que o racismo é uma treta porque não é bem assim. Verdade. Eu dou o exemplo do caso do Bernardo Silva, que também é um péssimo timing porque infelizmente o clima está como está. Mas por outro lado eu louvo e gabo a inocência do Bernardo, porque o Bernardo brincou com um amigo abertamente. Yeah. Portanto há uma certa cumplicidade ali adjacente, e se o amigo não levou a mal diretamente porque o amigo é que conhece o Bernardo Silva, porque ele é que é o amigo, quem é que nós tinha que puxar as dores do amigo que o amigo nem sequer as sentiu? Exatamente, Não é? exatamente. Pronto, isso é um caso. Aí se tivessem perguntado nessa altura, e se o Jorge Jesus tivesse dito isto, o Jorge Jesus era prémio Nobel. Sim. Porque era o prémio Nobel porquê? Porque vai de encontro àquilo que eu defendi nos episódios atrás, em que nós temos que aceitar as nossas diferenças e abraçá-las, e assim é que vamos contribuir para um crescimento mais uniforme da nossa humanidade. Sim senhor há negros, sim senhor há brancos. Não necessariamente temos que falar aqui que são todos iguais, não é todos iguais, somos diferentes, mas não somos menores ou superiores. Exatamente, exatamente. Pronto. Agora, o problema do Jorge Jesus é que ele está a falar de uma coisa em que o timing é completamente à esquerda, não é? Agora, com outras situações que o Jorge Jesus teve piada porque é chalaça, é gozo, é brincadeira, não é? E é descontextualizado e não são temas fraturantes e sensíveis. E não fazem parte de um clima atual que se consegue agarrar na atmosfera, não é? Aqui não, aqui aconteceu uma situação e ele depois diz, não vou comentar, mas a minha opinião sobre racismo é esta. É pá, estás a ver? É lixado, meu, é lixado. Porque, sim senhora, eu não desculpo o Jorge Jesus. Eu dou desconto. É diferente. É diferente. Porque, imagina, aconteceu-me há uns anos atrás. E como tu sabes, a minha complexão está longe de ser a complexão dos nossos irmãos. Yeah. Mas tu és mais escuro do que eu, fácil. Sim, mesmo assim não sou muito escuro. É. E mesmo assim não és muito escuro, exatamente. E o que é que me aconteceu? Aconteceu-me pela primeira vez na vida um episódio racista. Que foi? Eu estava aqui, ainda existia aqui multibanco aqui na Princesa. Não é? E eu estava no multibanco. Entretanto, os homenzinhos do dinheiro estavam a terminar de fazer a intervenção e depois eu fui dirigir-me à máquina. Entretanto, sai de lá um velho do café a querer passar-me à frente, literalmente. E depois eu disse: desculpe, eu estou na fila, o senhor não... Ah, mas eu estava lá dentro à espera que os homens acabassem de mexer na máquina. Eu disse: amigo, mas isso, desculpa, eu não sabia, eu estou na fila, eu esperei aqui fora, não sabia, não fui lá dentro perguntar quem é que estava à fila ou não. Então o homem começou-me a descompor. Okay. Tipo, esta gente, desgraçados. Eu tenho 70 anos. Eu não percebo como é que eu sou assim tratado. Cambada de merda. Não sei. E pá, começou-me a descompor. Yeah. E o que é que se abateu sobre mim? Abateu sobre mim, antes de mais, um orgulho. Ok, porque... Por eu me ter visto dessa forma. Ok. Não que eu queira... Como é que eu ia dizer isto? Não que quem me conheça e saiba a minha cor, pense que eu tenho tipo uma agenda interna em que tipo quero tornar-me negro. Sim. Não é? Mas a minha raiz, a minha cultura, aspectos preponderantes da minha vida são africanos, porque a minha família vem da África. Exatamente. Os meus amigos e o meu meio envolvente é africano. Portanto, sim senhora, nasci em Portugal, mas isso é o mesmo que dizer que um rapaz, filho de pais guineenses, é português e não é nada guineense só porque nasceu cá. Não é bem assim, não é? Sim. Estás a ver o que eu quero dizer? Sim, Há fator... Todo o meio envolvente e toda a educação que teve provém de pessoas de outra cultura, e portanto ele vai absorver a outra cultura também. Por isso é que se chama, que é um português afrodescendente. Exatamente. Pronto, eu sou afrodescendente. Nasci de cá.
Conclusão. Abateu-se um orgulho sobre mim, ao que eu sorri e depois disso, pronto, tive que, obviamente, descompor o homem de volta a dizer: o que vale é que você já não tem muito tempo e que vai morrer com esses valores consigo, portanto passar bem e tudo mais. Tive que dizer, pá, porque isto não pode haver impunidade, Ovando. Ele respondeu a isso. Continua a barafestar e ir Continua a embora. barafestar a dizer o mesmo. Ok, está bem. Sim, continua a barafestar e ir embora. Claro que eu aí não ia partir para a agressão, né? Sim, claro. Até porque era. Não Até faz. porque eu gostava. Eu gostava. Mas ele tinha que me agredir primeiro, né? Exato. Tem que ser justificado. Sim. Pronto. Porque lá está, há certos temas, como eu já tinha dito também, há certos temas que me são mais sensíveis que outros e que eu faço e que eu perco muito mais a razão e a racionalidade do que por outros. E esse é um deles. Porque eu não tenho a cor esperada para esse tipo de ataques, mas eu tenho família e tenho irmãos que são mais escuros que eu e que de certeza absoluta que, se não se aperceberam, já foram alvo de sequer um olhar. Sim. Ou um ganir de alguém tipo Sim. só por ter esse aspecto, percebes? Exatamente, sim. Pronto. E entretanto o que acontece com o Jorge Jesus é que é muito isso. Não desculpo, mas dou o desconto. Porquê? Porque é velho, porque é assim que pensa e não é dos pensamentos mais graves. Mas sim, não é... sim, foi. Não é o perfeito, não é o perfeito. Não é o pensamento mais grave, mas não é o não grave. Sim. Porquê? Porque se há um velho que é o Jorge Jesus e que lida com várias raças na sua profissão, porque ele também não está na bolha, ele não está lá no lar de idosos em que é só velhos brancos à volta dele. Acaba por ser uma profissão até bastante multicultural. Multicultural, ele é um gajo viajado, Van. Sim. Ele esteve nas Arábias, ou seja, ele conheceu outras culturas, mesmo que um gajo mesmo que ele venha da Amadora e que na Amadora ele só conheça os vizinhos dele que são lá da África, man, ele nem é esse argumento, meu. Ele é um gajo viajado, ele conheceu outras culturas, ele viu o outro mundo à volta, fora da bolha de velhice dele, não é? Portanto, foi também grave ele ter dito aquilo porque vai da crença, percebes? Não é só mau timing, percebes? Uhum. E não é atenuador o facto de ele ter dito a opinião dele porque lhe foi perguntado, meu. Eu acho que não. Não deixa de não ter noção. Eu não estou a dizer que não deixa de ter noção ou que a opinião dele não deixa de ser o que é. Eu acho não que deixa sim, senhora, de ser o que é. Mas eu acho que sim, senhora. A minha aquilo que eu estou a tentar dizer não é tentar desculpar a ideia dele ou a tentar defender a ideia dele, não é isto. Sim, mas também não vamos enforcar. É mais o facto de, se nós fizermos a pergunta, ele tem de ser livre de poder dizer aquilo que está a pensar, pá, por mais asqueroso que seja. Sim. Ele não está a divulgar aquilo ativamente. Não foi ele que disse: olha, agora quero falar deste assunto. Verdade. E quero divulgar isto e quero expor e quero difundir esta ideia. Não foi nada disto. Sim, até porque nem foi no sentido de terem feito a pergunta e ele até teve, tipo, exclamou: ainda bem que você me perguntou. Exato, isso, que eu estava mortinho para falar. Verdade. Não voluntariou em situação nenhuma. Aliás, o único micro-voluntariado que ele fez foi efetivamente dizer que não ia falar, mas depois falou. Portanto, também dá-se um bocado à morte. Mas, claro, não vamos enforcar. E isto até vai de encontro a uma outra situação que nós já falámos anteriormente, que é a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão não é ausente da liberdade de consequência. Sim, claro. Eu defendo que toda a gente tenha o direito de dizer o que quer, porque é assim que a gente sabe com quem é que está a lidar, meu. Se és racista, se és xenófobo, diz o que pensas. Se te sentes na segurança e na capacidade de dizer o que pensas, que é isso, diz. Que é para eu saber quem tu és. Estás a ver? Portanto, isso é uma coisa, não é? Isso é uma coisa. Tipo, eu nunca na vida tinha que ser amordaçado. Eu acho que ninguém deve ser amordaçado, porque para o bem e para o mal, meu, que digam o que têm que dizer. Porque é para saber com quem estamos a lidar. Porque a hipocrisia passa muito pelo silêncio. E ao mesmo tempo, eu tenho sempre... Ainda não consegui... Ainda não consegui desenvolver este pensamento a 100%, mas vamos lá. Só... Força, vamos calar agora. Que ainda não arranjei uma solução, mas pronto. Que o facto de ele ter este tipo de pensamentos, ter este pensamento em específico, e ser desagradável, não é? Não faz dele só isso. Ele não é só este pensamento. Ele é mais coisas.
E as Percebo o que estás a dizer. pessoas, ou seja, a partir do momento em que tu tens um pensamento não agrada à tens, massa, tens um passas lado a ser negativo, quando tens um lado negativo Passas a ser da aquilo. tua pessoa, tu és só aquele lado negativo e não tens outras coisas à tua volta. Epá, mas isso por um E lado eu percebo. é aquela caixinha, estás a ver? Eu percebo, é isto que eu estou a dizer. O pensamento porque não está ofusca. completo, não está completo. Porque ofusca, e sim. é difícil. Porque aí já estás a apelar à sensibilidade e ao sentimento de cada um, percebes? Sim, sim. Se amanhã o Papa Francisco, que é um Papa fantástico, que todos aqui gostamos no podcast, todos os nós, todo o staff, eu e tu, gostamos imenso do homem. Se ele amanhã diz que, pá, sei lá, diz uma coisa que não lembra ao Menino Jesus, não é? Pá, com muita pena, mas Papa Francisco vai lá para o caralhinho. Estás a Sim, perceber? depois isto Há níveis também, sim, há níveis. há níveis e depois também depende da preponderância e importância que a pessoa Certa possa, pessoa tem o possa destaque. ter, o destaque, o contexto em que ela está, Pois, há qual é o atenuantes e assunto, qual é o assunto relativamente depois ao contexto em que ela está. Sim, eu acho que há atenuantes e há agravantes, Sim, verdade? exato, sim. Porque repara, se o Jorge Jesus, se fosse o Jorge Jesus no contexto de treinador do Moitense, epá, eu não podia dormir melhor. Estás a perceber? Não podia dormir melhor. Porque é do Moitense. Vem de uma terra que só cheira a merda. Não, é bois e vacas, não é? E depois tem lá um Intermarché, que é tipo moderno, não é? Pá, mas é o Jorge Jesus, e é um gajo viajado. E não é só porque é o Jorge Jesus, não é só porque é o Jorge Jesus treinador do Benfica. É o Jorge Jesus, lá está, como ele é mais do que isso. Os argumentos não, só lhe enterram, percebes? Quando a gente vai escamotear quem é que disse isto e como e porquê, só lhe enterra, percebes? Sim, sim. Porque ele deveria saber melhor. Porque nota-se claramente que o Jorge Jesus, eu vou dar outro exemplo também de como isto foi ele a apanhar-se demasiado à vontade sobre uma pescaria que ele claramente não deveria se falar. Sim, não sim. deveria, não que não deveria no sentido de devia estar calado Devia porque estar calado, não sim, pode sim. falar, não. Sim. Não deveria por ele. Que é o quê? O Jorge Jesus é mais do que uma vez, e é sabido que nós já tivemos, nós enquanto adeptos do Benfica, conhecemos-o fácil, não é? Ele, muito mais vezes que poucas, ele é apanhado numa situação em que fica nervoso, mas ele quer enfiar, estás a ver? Para magoar, e ele prepara bem o discurso para enfiar para magoar, mas de uma maneira que ele possa dizer. Sim, ele Estás a perceber? adapta-se sempre, sim. Tipo, ele não manda a fava abertamente. Tipo, o gajo da CMTV, ele não diz, pá, você é da CMTV, pá, vá lá dar banho ao cão. Não, ele nunca desceu nesse nível. O descer do nível, por isso é que ele irrita tanta gente também. O descer do nível de Jorge Jesus, na sua falta, na sua iliteracia, é elaborado e é erudito. É, sim, tem sempre uma elegância bacoca, não é? Tem uma elegância bacoca, exatamente. Ele é um bocage dos treinadores de futebol. Exato, é isso. Estás a perceber? É pá, isso confere alguma inteligência, algum QI. E QI vem também de sensibilidade, meu. Sim, também, sim. Estás a perceber o que eu quero dizer? Uhum. Obviamente que, pá, mas isto é assim. O mundo só está preparado para pessoas como o Jorge Jesus. Ou seja, numa de compreensão no sentido de... Sim, compreensão, a palavra é compreensão. Porque lá está, Jorge Jesus é fruto de uns tempos. Não é? Pronto, Jorge Jesus é fruto de um tempo. E por isso é que muitas vezes eu digo até a comentar no Facebook ou falar com os meus amigos que há muito racista mais velho que, pá, a única solução é esperar que morra. Porque já vai demasiado tarde para aprender outras coisas. Porque é toda uma vida. Sim, já está demasiado enraizado. Está demasiado enraizado, é esperar que morra, percebes? O problema dessa malta é quando, infelizmente, tem filhos e netos e transmite essas ideias e essas ideias são passadas com sucesso. Sim. Quando é intergeracional. Está bem? E depois o outro problema que é o Jorge Jesus é o facto de ser um velho de destaque, meu. Como ele é um velho de destaque, como ele é uma figura pública, mesmo não o quisesse ser, mas ele está numa profissão, ele está num mercado que é de visibilidade, o que ele diga vai ser escalpelizado, para bem e para mal. Sim, isso é inevitável. Ele está ele é uma personalidade pública, não é? Tem preponderância pública. É o que eu estava-te a dizer, é o malefício da celebridade, meu. É isso, Não é? Tipo, tu quando tens uma profissão de destaque, tu se calhar gostas da profissão e até paga bem, mas depois tens o destaque que se calhar não querias. Exatamente. Estás a perceber? E é nesse sentido que eu estava a dizer, pá, eu quando falei contigo, eu jamais estava a tentar amordaçar o velho. Eu quando estava a dizer que ele não podia ter dito aquilo, ou devia ter feito de outra forma, era só para se proteger, meu.
Porque ele não tem qualquer tipo de reservas. Eu de certeza absoluta que os amigos dele, os mais velhos amigos dele, também, da geração de jogadores de futebol dele e não sei o quê, quando jogaram, de certeza absoluta que devem ter as mesmas conversas, pá. Sim. E não. E o tema em si não é o tema que mais me aflige. Não é, o pensamento que ele quis expressar não é o que mais me aflige. Porque é verdade. O que ele disse é verdade. O que ele disse de forma geral é objetivamente verdade. Sim, no campo geral, sim. É aplicável. Sim. É aplicável. A gente pode aplicável, pegar, sim. olha, deu o exemplo do Bernardo. Não é? É. Acho que agora recentemente houve outro jogador qualquer que também disse um comentário assim a brincar com um amigo e que também vai levar a pastilha, percebes? É. Isso agora fizeste-me lembrar aquela cena do Cavani que nem sequer tem nada a ver. E Foi o quiseram Cavani, puxar. foi o Cavani. Mas, Foi o Cavani. mas isso nem sequer tinha nada a ver. Ele usou, Não sei ele quem usou, é negrito. ele usou um termo que em espanhol não tem. É endearing. Não tem nenhum caráter racial. Pois, mas estás a ver- O termo traduzido para outras línguas tem um caráter racial, mas dito naquela língua não tem caráter racial em nenhum contexto. Mas estás a ver, Wanda, isso é o mal também da globalização. E a sociedade como está tão ligada. E no entanto foi crucificado. E a sociedade como está tão ligada, man. Lá está. O que antes era mau e agora... O que antes era bom e agora é mau por causa da percepção, né? É. Também aplica-se de forma inversa. Porque até é democrático, né? Só que infelizmente as pessoas depois são crucificadas porque uma coisa que era inofensiva de antes, dentro de níveis de gravidade, obviamente, né? Sim. Agora são extremamente ofensivas. Sim. Mas este caso é que nem é. Epá, é um exemplo mesmo que vai ao absurdo, não é? Olha lá, em relação também ao quarto árbitro que se dirigiu ao adjunto do Istanbul Basaksehir como negro, Negru, Uhum. em romeno, não é? Supostamente é um termo também que é só para destacar que a pessoa é africana ou neste caso negra, Sim. não é? Só que foi triggering. Yeah. E o Dembaba, depois quando aborda o árbitro, ele aborda o caso de forma bastante eloquente. Ele explica porque é que aquilo foi triggering. Ok, não E eu compreendi. estou familiarizado com essa situação em específico. Foi a situação que o Jorge Jesus que decidiu não comentar, mas comentou. Não é? Ok, Isto foi aconteceu este, o quê? ok, está bem, Foi este, desculpa, foi este, pensava que estavas exatamente. a falar de outro. Não, estou a falar deste, estou a falar mesmo Ok, deste. está bem. Isto aconteceu-se agora com o jogo Sim, do sim, Basaksehir sim. com o PSG, né? Pronto, ele diz qualquer coisa negro. Não é? Porque era o gajo do banco, tipo, ele está a falar para o comunicador, para o árbitro e não sei o quê. Não sabe o nome do homem. Yeah. Não necessariamente eu acho que ele tivesse que saber obrigatoriamente. Sim. Mas eu acho que também se ele tivesse um mínimo de sensibilidade, dado que as coisas estão como estão, né? Mesmo para se proteger, Yeah. porque é muito mais difícil explicares um mal entendido do que evitá-lo. Epá, sim, mas eu também acho que. Mas também percebo que se tu sentes que não fizeste mal nenhum, Sim, exato. Mas é altamente irrealista tu estás-te a policiar constantemente. não digo constantemente, Wanda, eu digo só mesmo, pá, depende do tema, percebes? Sim, mas Olha lá, mesmo eu não assim, vou- eu acho que não deverias ter que o fazer. Então olha lá, Wanda, tu achas que é idóneo eu estar contigo, por exemplo, no bairro alto, num bar gay, que é um bar que serve shots baratos, e depois eu viro para ti, então Wanda, bora ver mais um shot, e já estamos tipo no 10º cada um, Yeah. e tu, epá, não, já chega, eu digo, epá, não sejas paneleirote. Isso é não ter sensibilidade, percebes? Eu não estou a falar em policiamento constante, eu estou a falar é bom senso, pá, onde se deve ter. Epá, não sei, mano. Eu acho que Estás a ver o que quer dizer? é exagerado. Eu acho que é exagerado. Eu não estou a dizer que isto tenha que ser sempre, mano. Eu estou a dizer é que, como tudo na vida, temos que dosear, meu. Porque repara, Sim, mas- como estou a dizer, eu acredito que aquele árbitro, não tenha tido qualquer intenção racista. E eu acredito que o termo, de acordo com a língua dele também, tal Sim. como já foi explicado, Sim. também não tenha uma conotação racista. Sim, e o facto do termo não ter a conotação racista já não foi ele a ter essa tal sensibilidade, a escolher o termo correto a ser dito. Não acho que foi sensibilidade, acho que foi inocência. Porque ele simplesmente estava a existir. Eu aposto que o homenzinho não tinha. Ou seja, estava a existir e existiu bem. Porque podia Sim, ter ele usado outro existiu termo bem. qualquer e usou Mano, exatamente o mas termo esse- que mas esse deveria que eu ter quero usado. dizer. Mas é isso que eu quero dizer, ele existiu Não é? bem da perspectiva dele, não é? Não é a É perspectiva isso que eu quero dele, dizer. se o termo na sua generalidade não tem essa conotação, Na não sua é da generalidade na perspectiva língua dele. romena. É. Não, na sua generalidade na língua romena. Então, Depois quem ouve, Então não é na perspectiva dele, é na perspectiva de toda a língua romena. de toda a língua romena, que naquele caso se cingia àqueles dois árbitros, a ele e ao principal. Pronto, então. Então, mas o que eu te quero dizer, Wanda, como exemplo do bar, então vamos mais simples, vamos à Polónia. Eu mando-te dar uma curva.
Sim, é. Pá, estás a perceber? As pessoas não sabem que tu não és polaco, meu. Aliás, as pessoas não, Tá não, bem, não mas sabem que eu- eu sou polaco. Mas eu não tenho que saber que na Polónia curva significa outra coisa. Eu também não tenho que saber isso. Verdade, verdade. Mas o que eu quero dizer aqui é que é um erro ainda mais inocente. É um erro ainda mais inocente num cenário ainda mais inocente. Em que o mal-entendido também é possível de existir. Os mal-entendidos, não... Os mal-entendidos, quando são inevitáveis, são inevitáveis. Sim, são isso, explicáveis. sim, isso. Só que há certas alturas em que o mal-entendido é evitável. É só isso. É a minha percepção, mano. Sim. É como eu estou a dizer. Estamos num bar Sim, gay. sim, Eu não te vou dizer sim. não sejas paneleirote. Sou eu que também não estou a ler a sala. É só isso, meu. Sim, é isso, É só mas, isso. mas eu também não acho que seja obrigatório que tenhas que o fazer. Que tenhas que estar sempre atento. Eu não estou a Vai falar de acontecer, não obrigatoriedade, estás, mano. vai acontecer, não estás atento. E eu acho que não há mal nenhum nisso. É pá, então é imediatamente assim que tu sentes que disseste merda ou que alguém te está a repreender, se calhar pedes desculpa e refreiste. Do tipo, desculpe, não era isto que eu quis dizer na minha língua. Pronto, não sei. sim, Pá, sim, tenta ok, explicar. sim, explicas. Ok, sim. Ali Sim, o que aconteceu aceito, ali o que aconteceu foi um tumulto, o homenzinho calou-se e parece que estava a sentir aquilo que fez. Ok. Pá, pode Mas não é- ter, mas é a minha pode não percepção. ter. Sim, agora Has de tipo, ver, a partir os daí... vídeos, Sim, has de ver as sim. imagens. Sim, eu vi, mas agora a partir do momento em que ele não se exprime, também não sei o que é que estava a passar na cabeça dele. Se achou que não devia, se quer explicar, se estás a ver, estou-me a cagar, Muito- ou muito se sinceramente. a culpa foi tão profunda que não conseguiu isso. sequer expressar-se, estás a ver? Eu acho que é isso. Eu vou-te dar uma meia culpa. Sentiu um peso tão grande que não conseguiu, epá, não se conseguiu explicar. Que às vezes também acontece, né? As pessoas eu não sobre esse são árbitro- todas. Mas é isso que eu ia dizer. Mas é isso mesmo que eu ia dizer, Vando. Eu, em relação a esse árbitro, eu tenho uma perspectiva muito mais humana e muito mais perdulária do que em relação ao Jorge Jesus. Apesar de que Sim. ao Jorge Jesus há mais fatores desculpantes do que Uhum. esse árbitro. Eu acho que o árbitro, naquele pânico, porque aquilo aconteceu no quê? Na sequência dele dar ordem de expulsão Uhum. ao adjunto do Istambul, Sim. da equipa turca, não é? E na sequência daquele celeuma todo, daquele barulho todo, daquele alvoroço, ele então, o árbitro principal, deve perguntar a quem é e depois ele diz negro. Não sei como é que disse, não se Sim, ouviu pois, isso. exato. Falta também a forma Mas como disse, não é? As palavras em volta. Mas a gente sabe também, Vando, que já vimos os árbitros a confidenciar uns com os outros, em que tens o quarto árbitro ou auxiliar a chamar o árbitro, depois eles sussurram-se ao ouvido e dizem o que é que têm a dizer e depois a situação é feita, estás a perceber? Uhum. Portanto, alternativas não faltavam. Mas o que eu quero dizer com isto é o quê? Na minha perspectiva, eu vou dar a leitura mais inocente possível para tentar colocar o árbitro numa posição justa de presunção de inocência. Ele diz aquilo porque o termo na língua dele, e como são os dois romenos, não há mal nenhum. E entretanto, no meio do alvoroço, porque até já estava a haver um burburinho por causa de ser uma situação de expulsão, em que havia uma tensão, Sim. já uma pré-tensão feita, não é? Uhum. Ele no meio daquilo, ele diz aquilo, depois o adjunto pega naquilo porque não gostou, porque já estava crispado, não é? Sim. E depois ele ouve aquilo e fica vê- ainda mais trigger Sim. e depois começa a pegar por isso, pá, justamente porque lá está, se eu estou emocional e depois ainda ouço uma coisa que não gosto, Sim, ainda vou pegar nisso, exatamente. obviamente, e é justo. E ele no meio daquilo, eu acho que ele entra em pânico e cala-se e remete-se ao silêncio. Pois é Para isso. não- é para o não agravar pânico. mais, percebes? Exato. Achou que se desculpasse, se calhar iria agravar mais. E depois veio o Dembabá do banco, que é um rapaz pequenino e pesa pouco, não é nada intimidatório. E depois estabelece o seu caso de forma dominante. Eu não estou a dizer que aqui que o Dembabá ameaçou, não. Estou a dizer é que o Dembabá é um gajo pequenino e tudo, que quando se aproxima do árbitro, que é um gajo que já sabia que que se calhar já fez porcaria sem querer, Yeah. do tipo, o que é que eu fui para aqui fazer? É que literalmente ele deixou cair um jarro caro ao chão, percebes? Pois, sim. Yeah, É nesse sentido que eu virou-se estou a sem atacar. querer, yeah. Ele vira-se sem querer e deixou cair o jarro caro. Quando na verdade ele tinha a possibilidade de se calhar ter as mãos no bolso na mesma e virar-se. É só isso que eu estou a dizer. Yeah. Dembaba vem a dizer when you speak about a white player, quando você fala de um jogador branco, vocês não dizem o jogador branco, diz o nome. Porquê que você quando quer falar de uma pessoa negra está a dizer o negro? Yeah. É pá, isto, por esta leitura, eu percebo perfeitamente eu percebo a reivindicação. Mas a verdade objetiva das coisas é que não necessariamente tem mal nenhum. Sim. No contexto, já. Porque repara, se fosse um jogador asiático, ele se calhar não dizia chinoca, dizia o asiático. E o asiático ficaria trigado por ser chamado de asiático. Sim, Percebes? exato. Yeah. Estás a perceber? Uhum. A verdade dos Sim, mas argumentos calhar, também que são mas calhar apresentados é... o branco, se calhar não se diz o branco, mas se calhar diria se fosse loiro, se calhar diz o loiro, não é?
Pois. Ou se disser mesmo o branco, como os brancos nunca na vida, na história, para com os negros nunca foram oprimidos, Sim, foram é isso. sempre o opressor, não há uma vitimização constante quando se é tratado com rebaixamento do termo, não é? Portanto, eu também percebo perfeitamente esse argumento. E também um argumento mais simples que é, se as pessoas têm nomes, são para ser chamados de nome. Apesar de que isso é um argumento falacioso, porque ele não tinha que ser obrigado a saber o nome do adjunto da equipa que ele está a expulsar. Sim, exatamente. É nesse Ainda por sentido. cima, naquele tumulto todo, não tens que ter a memória perfeita. Precisamente, mesmo que soubesse. Mesmo que soubesse. Ou seja, exatamente, eu aqui estou a deixar todos os cenários para tentar colocar o árbitro da posição mais humana possível. Sim. Só que depois, infelizmente, ele vai ser o bode expiatório porque a FIFA agora, sem no racism e não sei o quê, depois acontecem estes episódios, vai haver mão pesada e a mão não vai ser nada... E o homenzinho, eu acho que ele vai ter mais que oportunidades para se explicar. Sim, para... verdade. Espero eu. Porque eu não estou a ver que aquele homem seja... Lá está, man. Também lá está. Como é que eu vou fazer juízo de valor? Em específico não pela dá. Pela situação não dá. Porque eu também não vou julgar o homem. Se calhar o homem na privacidade dele faz magia negra. Não sei. Sim, não sei. É isso. Se calhar, eu não conheço a pessoa. Se calhar eu estou a julgar uma situação. Quantos negros na estaca, mas naquela pois, situação... mas não sabemos. Naquela situação em si... Não me parece haver nada. Precisamente porque só conhecemos aquilo que nos foi apresentado. Exato. E depois agora aparece supostamente o jornalista romeno que diz que por sua vez os intervenientes africanos que estavam crispados com esse árbitro por terem sido chamados de negros começaram a chamar de cigano. Ora porra, das duas uma, ou esse jornalista não existe e a internet está a plantar esta informação para tentar ilibar, sim, ou esse jornalista existe e ele está a tentar plantar essa informação para tentar ilibar, ou esse jornalista existe, essa situação aconteceu e eles chamaram o homem de cigano depois de eles serem chamados de negros e não terem gostado. Há todos estes cenários. A única coisa que eu ouvi o adjunto chateadíssimo e sem ter lançado um fuck, mas estava chateado a gritar foi Who's the Negro? Who's the Negro? Foi o que eu ouvi. You talking to the Negro? Who's the Negro? E agora a pergunta que eu faço é, isto é o Pierre Webo. Deixa-me só ver a nacionalidade do Pierre Webo no instante. Pierre Webo é um ex-jogador. É um jogador dos Camarões. Okay. Será que negro nos Camarões não é um termo racista? Sim, possível, pois, deixa aqui a pergunta. Sim. Porque quem está a defender o Jorge Jesus, que depois, obviamente, vai remeter à situação e também vai dar a sua opinião sobre a situação, diz que negro não tem mal nenhum porque negro efetivamente é o que ele é. Certo? De acordo com o nosso idioma e de acordo com a nossa língua, uma pessoa que é negra, se é chamada de negra, não tem mal. Verdade, de acordo com a nossa cultura. Mas não sabemos se nos Camarões negro é pejorativo. Sim, exato. E não estou a dizer que o gajo em questão não tem razão para ficar ofendido. Para ficar chateado, exatamente. Obviamente que tem. Só que lá está. Os mal-entendidos, infelizmente, são mais difíceis de explicar do que de evitar. É só isso que eu estava a dizer aqui. Sim, claro. Até para o próprio Jorge Jesus. Sim, mas esta máxima serve para as duas situações. Pronto, eu estou a falar no contexto geral, no contexto de nós como observadores. Certo. E da tendência em saltarmos logo para conclusões e julgamentos. Sim, verdade. Mas isso caso a caso, lá está. Eu estou a falar-te aqui especificamente neste caso. Sim. Em que, e como tu expressaste muito bem, há várias possibilidades, há várias possibilidades e não sei. Há várias possibilidades e há vários cenários. Sim, há vários cenários, exato. Acima de tudo tem que partir da senso comum, mano. Porque repara, se tu tens bom senso, tu não tens de policiar porque tens bom senso. O teu bom senso policia-te. Porquê? Porque liberdade absoluta não existe. Não é? Sim, e erros vão acontecer e mal-entendidos vão acontecer e isso não consegues evitar. Quer dizer, podes tentar ao máximo, mas não vai acontecer a 100%. Olha, estive a falar com os meus amigos sobre isto. Nós aqui no bairro, não sei se tu tens conhecimento, nós aqui no bairro usamos o calão de bumbo, tratamos a malta por bumbo. Sim, Bumbo é pejorativo. Pois é. Só que é calão. E o calão aqui é aceito. E não estou a falar aqui de falar entre amigos, eu estou a falar aqui entre amigos e conhecidos. Sim. Tipo, então, bumbo, estás fixe? Como é que é? Não sei o quê. Sim. É normal aqui. Mas bumbo é pejorativo. Agora, se eu pegar em mim... Sim, mas é como o nigga nos Estados Unidos. É como o nigga e o nigger. É diferente. Sim. E como nos Estados Unidos eles têm como nos Estados Unidos já se percebeu que não há possibilidade de racionalizar, vale mais tolerância zero, não deixam nenhum nem outro. Pois,
E por isso é que se dá uma sensação de injustiça quando a palavra serve para uns e mas não serve para outros. E aí eu acho que se abre uma precedência perigosa. Sim, também acho. É. Estás a perceber? Aliás, eu vou-te dizer até melhor assim. Eu não quero defender aqui, até porque eu uso a palavra nigga. Fácil. Sim, é. Fácil. E não é porque necessariamente sou negro ou defendo-me. Como é que é dizer isto? Eu não fiz um teste de ADN a cuspir para um cotonete para depois ser feito o ADN, para depois perceber que tenho 38% negro ou tenho tipo 2% negro, como aquela piada de South Park, em que a partir de agora começo a usar a palavra nigga. Não, eu uso nigga porque eu cresci com isso e as pessoas cresceram comigo, cresceram com isso. Sim. E é uma situação que como é que é? É uma educação não falada, não escrita, não estabelecida, não é? Uhum. Nunca se percebeu que eu estava a passar o limite a chamar nigga aqui e nigga acolá. Não é? Até porque também falando aqui especificamente da nossa cultura, nigga e nigger, só a malta mais da velha escola e a malta um bocadinho mais preparada, não tanto os miúdos, até porque os miúdos nem sequer, lá está, como a nossa cultura não idolatrou o termo nigger, nem sequer é usado. Porque também prontamente eu acho que a malta, acho que os nossos símbolos, os nossos grandes símbolos africanos em Portugal diriam logo que isso está errado. Sim, sim. Portanto, aqui, e a palavra nigger tem exclusivamente conotação racista. A palavra nigger, sim. Nigger, sim. Enquanto o nigga é a evolução da palavra para... É a evolução da palavra utilizada entre os africanos, entre os negros africanos, lá, sim, exato. entre os escravos e tudo mais, que entretanto sangrou para o resto da cultura porque eles aplicaram na cultura. Exato. Ao que lá nos Estados Unidos eu entendo perfeitamente que eles queiram blindar a palavra. Só que aqui, por exemplo, falando aqui em Portugal, até porque nós ouvimos isso na música e tudo mais, e como eu tenho o meu tom de pele como eu tenho, já, isto para estar a ponta do que eu estava a dizer, como eu agora tenho o tom de pele que tenho, não sou necessariamente negro, quem olha para mim não diz que eu sou negro ou que eu tenho descendência africana, mas que me pode ouvir a falar tipo niga para aqui, niga para lá com um amigo meu, não necessariamente isso faz com que eu possa ter o direito conferido. Mas de certa forma não, como é que eu ia dizer isto? Não é um direito conferido, é um direito adquirido. Mas não é adquirido por terceiros para comigo. É adquirido entre mim e a pessoa com quem eu estou a falar, e neste caso entre mim e a malta aqui do bairro. Sim, ok. Estás a ver o que eu quero dizer? Sim. Há um entendimento tácito, não falado. Há um entendimento tácito e perceptível do que é que eu quero dizer, de onde é que eu venho quando digo isto. De onde é que eu venho, tipo, quais são as minhas intenções no discurso. Não é tipo, niga, tu és inferior. Niga, vai lá para a tua terra. Não. Come on. Não é? Até porque toda a gente que diz esses deviam ir para a terra deles nem dizem que são nem dizem negros ou pretos. Dizem só mesmo estes deviam ir para a terra deles. Estás a ver? Até nesse racismo de armário há uma certa elegância por parte do ignorantezinho aqui do Burgo. Mas pronto, isto tudo para dizer o quê? O Pierre Webboé dos Camarões, nós não sabemos se negro ou se negro nos Camarões é pejorativo. Pronto. Porquê? Porque essas pessoas que estão a defender o Jorge Jesus são as pessoas que estão a defender. E depois é isto, meu. O problema desta porcaria toda é isto, meu. Não estou a dizer que o Jorge Jesus é o culpado. O Jorge Jesus neste momento foi apenas mais um agente de eco, ou mais um polo de eco destes racistas todos de armário. Sim, que agora pegam nestas declarações e fazem deles estandarte. Exatamente. E se calhar 2 para amanhã o Jorge Jesus vai ser de tal maneira crucificado que vais dar por ti a ver o Jorge Jesus numa convenção do Chega, que é o meu pior pesadelo. Já não bastava o Olavo Bilac, que isso é uma grande traição. Que há muita gente a defender também. Vocês não percebem nada, ele é um artista, ele precisa de pagar as contas. Pelo amor de Deus, e vendes a alma. É como a gaja que aceitou a proposta do Harvey Weinstein. É a mesma merda. É a mesmíssima coisa. É a mesma coisa que seres um mendigo e aceitas fazer um bico a um gajo num carro por 5 paus porque estás com fome e queres comer uma carcaça. Estás a perceber? Sim, Há certas coisas que não justificam. Há certas ações que não são justificadas nunca. Mas pronto, voltando a este tema aqui, porque eu quero falar do Olavo Bilac depois. Ok. Se calhar também vamos falar disso depois, que eu acho que discordo contigo. Está bem. Nice. É muito simples, é muito por isto. Eu estou a dar a perspectiva mais humana possível ao quarto árbitro, até porque não se percebeu, não há o segmento daquilo que ele disse. Só há acusações e depois há uma passividade quase a consentir do tal árbitro visado, não é? Uhum. Pronto. Visado com a acusação, obviamente. E depois, em relação ao Jorge Jesus, é uma vítima da própria boca, apesar de ele não querer saber.
E a verdade é esta, meu. É, Está-se a falar nisto agora, mas isto daqui a 2 meses acaba. Então se o Benfica for campeão e ganhar a Liga Europa, então, meu Deus. Sim, realmente, é. Portanto, o Jorge Jesus não vai ser cancelado. Até porque ele tem mais dinheiro suficiente para se autocancelar se quiser. Sim, sim, e porque as declarações não são assim tão graves, Não são assim tão graves, são é apenas desagradáveis, né? São desagradáveis. São desagradáveis e super desajustadas com o timing, Sim, é só isso. exato, yeah. Não foi Não, nada eu não- explícito, não foi nada explícito nem odioso. Sim, mas lá está, dado o timing, Sim, quem mas quiser, o timing quem foi quiser mau, dramatizar, sim. Yeah. quem quiser dramatizar, dramatiza, quem quiser defender, defende. Com bons e maus argumentos. Uhum. Mais maus do que bons, infelizmente. Pronto. Sobre a Lave Bilac, diz-me lá, porque é que discordas de mim? Ok. É já? Ok. Pensava Bora que já, era, é já. pensava que era um para atar o trailer. tema. Não é para atar isto, é para atar isto. Porque o Olavo Bilac, eu quero falar no Olavo Bilac porque quero falar de traição. E para mim o Olavo Bilac ter atuado na convenção do Chega foi uma traição, mas eu acho que há mais camadas de traição que são mais graves que isso ainda. Ok. Não, sim, se calhar percebe essa parte da traição, sim. Mas isso é traição pela sim. ideologia. Ok. Mas continua. Epá, não, eu percebo o desagrado em ele aceitar E ele está livre um gig num evento de um partido que o pessoal não gosta. Sim, tu estás a ser extremamente correto a dizer isso. Sim, e que possivelmente não, e que defende ideais que podem corromper era mais a nossa por sociedade. aí. É que não basta só que não gostemos do partido, é porque é que não gostamos. Ok, sim, é porque é que não gostamos. Porque eu não gosto do PSD, mas não acho que o PSD seja o cúmulo do racismo cá em Portugal. Mas pronto, elabora. Mas era só, eu tinha que fazer este parênteses. Sim. Não é só por não gostar do Chega. Sim, ok. Mas não deixa de ser um evento público e ele não deixa de ser um artista que trabalha por contrato a contrato, e que ao aceitar contratos não está constantemente a ver qual é o background de toda a gente que o contrata. Não, calma, por exemplo, continua. A Disney agora contrata-lhe para ir para tocar na Disneyland. Mas como a Disney tem sweatshops na Índia e tudo o que eles fazem é feito por crianças, eu agora não vou trabalhar para a Disney, não vou trabalhar para a Bershka, não vou trabalhar para a Zara, não vou comprar coisas da Zara também. É diferente. É igual, mano. É diferente, eu acho que é diferente porque somos todos hipócritas. Há níveis para a coisa, mano. Eu neste momento tenho um telemóvel da China e a China neste momento domina o mundo por o capitalismo, quando a China é um estado totalitário. Exato. O que mais faz é subjugar o povo, e o povo da China é literalmente as pilhas do Matrix. Aquelas pessoas que estão ligadas com aquela porcaria na nuca e estão a alimentar a bateria capitalista da China. Eu tenho neste momento o telemóvel chinês. Sim, também eu. E como a maioria dos eletrodomésticos China, como a maioria dos eletrodomésticos de toda a nossa vida foram made in China, de certeza. Sim, yeah. Portanto, nós todos sofremos do capitalismo intergeracional e que muitas vezes nem é falado, até porque é conveniente que não seja falado. Porque ninguém está disposto a pagar 1000 euros por uma máquina de lavar roupa. Melhor, ninguém está disposto a pagar 1500 euros por um telemóvel. Sim. A menos que seja um iPhone. Não é falado, mas também não é escondido. Sim, também não é escondido. É uma coisa que se aceita. Convencionou-se assim. Exato. Yeah. Mas isso é como tudo. Como não me toca a mim, eu hipocritamente fecho os olhos a isso. Porque se eu fosse um gajo da África subsaariana, se calhar estaria muito chateado por estarem lá a buscar o lítio para depois me darem tudo e meio ou nem sequer me darem nada, nem darem porra nenhuma, porque pagaram ao meu governante e o meu governante vendeu o meu país para o lítio e está-me a deixar na merda. Yeah. Por exemplo, estás a perceber? Uhum. Mas agora, em relação ao Olavo Bilac, eu acho que a extrapolação acho que isso é um grande stretch, meu. Porque é assim, já é uma situação que lhe tocaria diretamente pela cor da pele que ele tem. Sim, mas isso é uma decisão pessoal. Sim, mas repara, Vando, ele tem todo o direito de fazer o que fez. Eu é que tenho o direito de me sentir traído sim, por também. ele. Sim, claro. Não, claro. é só isso. Não, mas o facto de se depois querer fazer... O que me chateia é o julgamento público. O que me chateia é o julgamento público, mas no o sentido... o julgamento tipo a pena de prisão, ou a pena atribuída, não necessariamente o julgamento. Sim, é a pena atribuída. É tipo, isso, porque o julgamento é igual ao teu direito de discordar. O julgamento é inevitável. Sim, julgamento é inevitável, sim. Exatamente. Mas é a pena, exatamente. É a pena. É isso. É a condenação. É a condenação. Pronto, ok. Completamente de acordo. Não cabe a nós. Não cabe a nós. Eu acho é que diz da pessoa.
A única coisa que eu fiquei a saber do Olavo Bilac é que ele é um gajo hipócrita. Pois, exato. Que vai atrás mais rápido do cheque, que Sim. vendia à própria mãe se ela ainda estivesse viva, que eu acho que ainda está, não sei, estou agora. Sim. Então, mas Mas é só por isso. ele é o gajo que continua a usar o nome dos santos e pecadores sem autorização dos santos e pecadores. Exatamente, e que está eles em próprios tribunal, processaram. e os próprios Sim, santos e pecadores estão a processá-lo. Exatamente, isso diz muito da pessoa. Portanto, Não, mas é só isso. Para mim, a minha traição é essa. Eu não estou a dizer matei o Olavo Bilac, não, man, não. Ele está no direito dele, obviamente. Eu é que não concordo, só isso. sim. É apenas isso, man. Porra, pelo amor de Deus. Mas sim, man, ele está na liberdade dele, pá. E Fónix, pá, é muito diferente. Verdade seja dita. Verdade seja dita. Numa situação de desespero ou numa escolha impossível. É pá, ele tem o cheque do Chega. Sim, também não sei a situação financeira dele. Mas eu só estou a falar em termos ideológicos, man. Ok. Porque há certas coisas que o dinheiro... É pá, porra, man. É pá, e lá está, mas isso é o meu orgulho. Ou então é a minha falta de maturidade. Tá bem, mas eu gosto agora... Agora eu vou colocar um cenário extremista, né? Que o Olavo Bilac está cheio de dívidas e tem filhos para alimentar. E nem é por ele, estás a ver? Ele até pode ter a ideologia igual à tua. Sim. Mas ele tem pessoas que dependem dele. Mano, queres que eu seja um gajo parvo agora e... Sim, pode ser parvo, à vontade. Até é o objetivo. Estou a ouvir música, é do meu lado ou do teu? Acho que deve ser do teu. É do meu. Os meus vizinhos estão a ouvir aleluia, aleluia. Estão a ouvir uma cover cabo-verdiana do Leonard Cohen. Muito bom. Man, eu vou dar uma solução muito simples a isso. O Olavo Bilac vai à Fátima Lopes ou à Júlia Pinheiro e diz que não tocou pelo cheque, mas precisa de ajuda porque não tem shows. Onda de solidariedade, vaquinha. O Olavo Bilac vai tocar em todos os Bom Dia Portugal naquele mês. Tem que fazer o grind. Ok, sim. Mas não vende a alma, vende de forma diferente. É mais subversivo. Ok, sim, na realidade está a vender da mesma forma, sim, mas não tem a tal condenação. E ali foi cheque fácil, mano. Ok. Sim, deve ter sido um cheque facílimo, é. É mais nesse sentido. Olha, vai ser muito divertido as pessoas a ouvirem isto. Ok, agora estou a ouvir, Há bocado não estava a ouvir, mas agora estou, na tua. É isto. Ok. Man, isto é raw, uncut, uncensored. É mesmo assim. Mas pronto, níveis de traição. A do Olavo Bilac é uma, mas para mim não é mais grave. Há mais grave que isso. Então. Quando nos rissóis há certas pessoas que fazem rissóis e metem batata para encher o recheio. Foda-se. Eu tive a pior experiência de sempre. O que é batata na rissola? Man, batata tipo, imagina, croquete, né? Recheio de carne, não sei o quê. Sim. Mas depois metes lá batata pelo meio para inchar o rissol, estás a ver? É pá, não. Estás a perceber? Eu já comi isso. Não, tu estavas lá. Eu estava lá, mas não comi. Estavas lá, mas não comeste. Estavas demasiado bêbado. Ok. Estávamos no bairro alto. Estava um ganda quente. Vamos ter com os teus amigos. Ok. As colegas, não sei o quê. E que eu até agora acho que tu foste um ganda troll e não estavas bêbado, mas tu dizes-me que estavas completamente lixado e eu até não agora sei. não acredito. Não sei qual é a situação, tens que me dizer. Estavas de cabelo. Temos uma foto sobre isso. Em que eu tiro-te uma foto a olhar para a tua foto. Não me lembro nada disso. Tudo bem, man, tudo bem. Pois, exatamente. Tudo bem. Então se calhar é confirmação. Confere. Eu, ainda assim. Mas pronto, o que é que acontece? Eu estava com a laricazinha porque tínhamos bebido imenso. Então estão sempre aquelas pessoas do lado do bairro a vender o pão com chouriço, ou então estava lá um Zuca a vender a coxinha. Sim. Man, a coxinha estava metade. A coxinha tinha o formato de coxinha, era grande para caraças. Sim. Parecia suculenta, né? Parecia recheada. Era grande, puto, era grande. Aquilo não era uma coxinha, era uma coxa. Era uma coxa de uma queijeira. E o que acontece? Metade da coxinha era ar. Okay. E outra metade da coxinha tinha batata, mano. Estava bem diluída a mistura, percebes? Sim. Muita batata, Senti-me tão traído, man. Man. Depois não era necessariamente caro. Foi tipo €1,50. Uhum. Mas só uma coxinha compra-lhe o quilo de batatas que ele usou para fazer a porra do recheio fantasma, man. Sim, Cabrão, pá. Senti-me bué de atraído. Dá lá um exemplo de traição. Que estou assim de repente. Pode ser geral, pode ser particular. Não. Isto é um clássico. É os pacotes de batatas fritas, mano. Mas isso já foi desmistificado. Também não vamos ser hipócritas, mano. Não vamos ser cínicos, meu.
Tá, mas mais um bocadinho. Mais um bocadinho de batata, só sim, favor. a percepção. Mas repara, mano, tu sabes porquê, né? Que há ar naquilo. Não é? É para Sabes conservar. Não, meu, não. Então, ok. O ar na batata serve para efeitos de transporte, mano. Para que a batata não fique esmigalhada no efeito Para não esmigalhar a no batata, transporte. ok, sim, está bem. Mas mesmo assim cabe mais. Eu olho para aquilo e cabia mais. E, Epá, e mas no isso- fim está lá esmigalhada na mesma, portanto o que é mais? Mas olha que os especialistas dizem que aquilo é que é o ar que tem que ser para que Não, os aquilo especialistas são esmigalhe mais. estúpidos. Eu quero a minha batata. Mas olha que há pessoas que estudaram isto anos e anos e que dizem que aquilo é assim que se faz. Eu vou para os meus grupos do WhatsApp conseguir a minha validação, então. Ah, pronto, assim está bem. Até porque tu consegues. É assim. Até porque tu consegues. Isso é um tema que as pessoas acedem. Mais rápido as pessoas dizem que tens razão do que necessariamente são capazes de dizer que a Terra é plana só porque não se querem informar. Ou então dizem, não, mas tu não estás preparado para discutir esse assunto, ainda não estás demasiado woke. Sim. Olha, tenho outro exemplo aqui de traição. Que para mim é atroz, man. Então. Até porque eu não tenho maturidade suficiente para relativizar a traição. Porque eu acho que a traição é uma coisa que tu, quanto mais velho ficas, ou mais maduro ficas em relação ao tema, tu consegues, de certa forma, não a tornar tão importante na tua vida. Consegues mais facilmente entender que não está no teu controle e que não necessariamente és tu que estás mal por ter sido traído. Ou que não Ok. foi culpa tua. Sim. É quando um jogador vai para outro clube, man. Quando o jogador do teu clube vai para outro clube rival, man. Ok. Aí eu já estou um bocado mais maduro, porque eu já sei que o futebol é muito mais comercial do que Sim, amor sim. a camisola Ok, e é. pardais ao ninho. Sim, por acaso eu nunca senti muito isso. Sei lá, esse sentimento de traição relativamente a desportistas irem para clubes rivais. Caiu mal muitas coisas, mano. Olha, caiu mal muita coisa. Caiu Epá, mal às o vezes Derlei. é chato porque estás habituado a ver aquela mas, pessoa. mas olha que é bilateral, né? mano. É bilateral. Sim. É bilateral. É bilateral. É quando vem de um rival para nós ou quando vai de nós para um rival, mano. Sim. Eu caí um bué da mal o Derlei ter vindo para o Benfica. Ah, ok, é. Por exemplo. Mas caiu-me pior o João Pinto ter ido para o Sporting. Pois. Sim, mas esse era porque era um ícone, tipo, já há muitos Epá, e o anos, que lhe vale e era é que ele- capitão e etc. Tipo, E o que vale é que ele naquele ano ou no ano seguinte foi campeão pelo Sporting. Portanto foi atenuante. Sim, Do pelo género. menos Ele foi conseguiu para lá, não foi qualquer pelo coisa. cheque. Sim. Foi fazer diferença, percebes? Sim, foi pela carreira dele, sim, porque o Benfica Foi pela estava uma merda carreira. na altura e o Sporting foi campeão, portanto, valeu a pena. Exatamente. Eu ainda era miúdo e aquilo magou porque era miúdo e não estava preparado para entender. Agora já estou muito mais tranquilo com isso. Tipo, o Jaló já foi bem tranquilo. Não se percebe muito bem porquê, nem quando, nem como. Mas o Jaló Sim, mas pronto, ainda aconteceu. chegou a marcar. Pelas Sim, mãos sim. do Jorge Jesus ainda foi um bocado de jogador. Olha um fixe, o Simão Sabrosa. Pois é, né? Simão Sabrosa foi um bom. Mas foi- É o Mas lá está também. da nossa é muito por aí. perspectiva, sim. Pelo nível, a quantidade de alegrias que ex-rival te proporciona quando é teu, Sim, atenua completamente até. sim, tornou-se um herói, mano. Porque depois tens o exemplo do. Lá está, o Derlei que não fez grande coisa. Exato. E tens, por exemplo, Pois. o caso atualmente do Otamendi, mano, que eu até agora não. Mas lá está, não foi uma passagem direta, percebes? O Otamendi Sim, ainda sim, foi lá sim. além fronteiras e foi fazer, Sim, veio fazer sim, a vida exato, dele agora. É como, por exemplo, eu não me importava nada e acolheria de braços abertos o William Carvalho, neste momento, como é muito falado. Ok. Sim, acho que Estás a sim. ver? Yeah. Porque eu estou farto do Gabriel, mano. Mas pronto. Mais outro nível de traição. Ou mais outra instância de traição. Consigas agora perceber. Epá, não sei, tu é que tinhas isso preparado. Então, mas agora estou-te a pedir a ti, mano. Tu deves ter alguma coisa que te corroia a alma de repente. Porra, Não, mano, traição é porque uma coisa. se me traíram, eu passo à frente, mano. Pronto, meu, pronto. Já estás mais maduro em relação a isso do que eu, porque falando da traição conjugal, né? Yeah. Estamos a falar de traição conjugal. Sim. Eu aí ainda fico naquela do. Se eu os apanho em flagrante, apanham nos cornos os dois, não sei o quê. Ok, Epá, Estás a ver? como sabes, já fui assim, mas agora não. Sim, lá está, sim. Yeah, Não, já- e atenção. Eu já evolui este pensamento também. Eu já dou o benefício da dúvida ao cabrão de saber se ela lhe disse que estava com alguém ou não. Pois, yeah. Estás a ver? Mas Sim, ainda assim, que man, tem que... a culpa é sempre de duas pessoas, nunca é só de uma. É pá, um bracinho tem que ir, mano. Atenção, matar não mato, nem jogar ácido nessas merdas, não. Yeah. Se eu tiver que causar alguma lesão, vai ser uma lesão recuperável. Ok. Ou pelo menos uma lesão que não impeça a pessoa de ter uma vida minimamente digna a seguir. Mas eu tenho que ter o meu quê de... Sim, mas De algo purga, man. que a faça lembrar.
Os faça lembrar. Não vou fazer aqui ok. exclusividade à parceira. man. Não, quando eu Também disse lá está. era a pessoa. Não, Ah. nem estava a falar da mulher, tipo, especificar a mulher. É pá, muito obrigado. Isto agora, muito obrigado. É. Obrigado, a sério. Foi importante agora teres feito essa ressalva, porque senão. Pronto. Mas não, man. Atenção. Vamos lá escamotear um bocado esta coisa da traição conjugal. Quando há uma traição conjugal e por parte da parceira, das duas, uma. Ou tu negaste bandeiras evidentes de que não ia resultar e de que ela é uma rameira, ou então a relação já estava muito mais decrépita a ponto da parceira ter traído e ainda assim não ter tido a fibra moral de ter acabado contigo antes. Sim, Pronto. Sim, é porque as coisas já não estavam bem, de certeza. Tipo, não Mas faz- isto é, Sim. isto é o racional que eu faço agora na plenitude da Aham. minha saudável relação que eu tenho agora e não em nenhum vislumbre de que possa acontecer alguma coisa dessas, apesar de não ser uma coisa inevitável. Apesar de não ser uma coisa... Desculpa. Apesar de não ser uma coisa... Como é que eu ia dizer isto? Que eu não possa controlar. Incontrolável. Desculpa. Sim. Incontrolável, Sim. não é? Mas há certas coisas que eu tenho o controle, porra. Imagina. Tratá-la bem. Fazê-la sentir-se valorizada. Uhum. Fazê-la querer caminhar esta caminhada da vida comigo, ao meu lado, e não atrás de mim, ou assim, certo? Agora, também pode, de hoje para amanhã, pode aparecer um cabrãozão, todo bem parecido, e que se calhar lhe dê outras soluções, e o meu ciclo enquanto interveniente ativo nisto, pronto, tem o seu fim natural, mas lá está, se houver idoneidade por parte das pessoas, as pessoas acabam antes de começar outra situação. Sim, pois é, mais isso. Sim. Porque lá está. Isto da traição conjugal, isto da traição conjugal, mesmo que traição conjugal tem muito que se lhe diga, porque lá está, o facto de eu pensar coisas, vou dizer isto e vou-me pôr mesmo na fogueira, man, mas eu vou dizer, porque é o que eu penso que é. O facto de eu poder pensar, imagina, estou nos transportes e vejo uma rapariga extremamente atraente de forma sexual ou assim. E o facto de eu pensar que eu fazia, não significa nem por sombras que eu iria fazer. Que vais agir sobre esse Que pensamento. vou agir sobre o pensamento. Aham, É um pensamento. Sim, são coisas muito diferentes já. Precisamente. E agora é assim. E isso é que não se deve policiar nunca. Porque a partir do momento Uhum. em que eu estou a tentar tornar uma exclusividade obsessiva, quer da parceira para comigo, quer de mim para com a parceira, pá, isto não é nada saudável, meu. Yeah. É, vive e deixa viver. Estás comigo, vais fazer as coisas que pensaste com o outro comigo. Eu não fico contente com isso, mas desde que eu não saiba, para mim é-me igual. Sabe, Estás a perceber o que eu quero dizer? Yeah. Exatamente, é muito por Sim. aí. Porque também vamos falar de forma muito direta e muito adulta. Ninguém aqui está morto. Nem ela quando olha para rapazes giros, nem eu quando olho para raparigas que eu acho boas. Yeah. E nunca na vida eu vou privá-la de dizer, pá, é respeito e consideração, não é? Exato. Mas aí lá está, mano. Agora é como tudo na vida. Pronto. Falando da traição conjugal, é muito por aí, man. E depois há a traição que para mim que eu não perdoo nunca, pá, que eu até agora estou muito magoado e não acho que vou conseguir ultrapassar tão cedo, que foi Então. o NBC ter dito que não há racismo em Portugal. Esse ainda é pior que o Olavo. É completamente pelo Este é ativo. porque... Porque ele está a propagar uma ideia errada. É. Exatamente, meu. Exatamente. E foi dito em plenos pulmões. O NBC é um rapper, não é tipo... Não é um rapaz que até calha a ser negro que até estudou nos Salesianos. Yeah. Estás a perceber? Portanto, ele tem uma perspectiva que é a perspectiva crua das ruas. Ou deveria ter. Portanto, ter dito isto Sim, desta ele forma... não é bem do bairro, ele é da aldeia. É pá, mas aquilo... É. Mas a vida a com a Sim, qual sim, ele se não, quis inserir e identificar... Estou só a ser... É chato. Eu percebo. Estás a ser desculpabilizante para chincalhar, para espicaçar. Sim. Mas isso é um nível de traição que eu, que me trai a minha namorada 50 vezes e que eu saiba delas todas, pá. Mas o NBC não consigo. Eu ouvi aquilo na altura e não quis acreditar, mas era só o trailer da cena, do Isso Fosse Consigo, percebes? Sim, Esse programa ainda está no site da SIC. E eu voltei a ver o programa. E apesar da desculpa dele na altura, porque eu depois fui fazer scroll à página dele, e ele na altura tenta-se desculpar a dizer que foi vítima de edição. Mentira, man. Aquilo não foi truncado da maneira como ele estava a dizer que foi truncado, pá. Aquilo foi um pensamento bem extenso até que ele falou e que a jornalista até ficou parva e perguntou-lhe de novo, mas não há Sim, assim. porque estava à espera de outra resposta, porque ele era suposto Porque ser ela o até estava à estandarte espera. de outra posição. Sim, porque até estava, porque até lá está. NBC um negro vai dizer de certeza que há racismo e não sei o que, e vai meter aqui. Foi por isso que o escolheram, e depois ele sai-se com Estás a essa. perceber? E depois ele sai-se com essa. É pá, foda-se ao vondo.
Opa, man. E depois ela pergunta, tipo naquela de referir, mas não há. Do tipo, Ou seja, explica-te lá de novo. Sim, Tenta lá ele dizer não isso foi como- vítima de edição, até lhe deram a hipótese dele se retratar logo na altura. Foi Ou de exatamente o explicar de forma contrário. diferente, Sim, exatamente. exato. Tipo Morgan Freeman, estás a ver? Uhum. Não, man. Não. Não consigo. É uma pessoa com quem eu gostaria genuinamente ter uma conversa com ele, pá. É, Gostaria mesmo. tu não, Porque tu lá não, está. tu Já não se o passou há 4 abordaste anos. virtualmente no Não chat? foi ele. Não foi com ele? Ok. Não foi ele. Foi com uma pessoa que falou. Foi com uma pessoa que com quem eu falei, que até colocou a questão a ele próprio e que depois transmitiu apenas. Foi tipo um pombo correio só. Ok. Portanto, infelizmente, não é? Não pude ter. Eu gostaria de ter. Juro-te que gostaria, man. Porque é assim, isto foi há 4 anos atrás, acho eu. Se não foi em 2016. Foi em 2016, pá, sim. Foi em 2016. Foi há 4 anos atrás. Ele pode ter mudado de opinião ou pode ter percebido que não disse bem aquilo. Uhum. Estás a perceber? Mas a verdade é que nem na situação, nem in loco, nem no próprio programa, ele foi vítima de edição. Nem nos comunicados que ele emitiu depois, ele necessariamente se retratou. Porque eu li com atenção. Está bem que poderia estar enlameado nos olhos de emoção, não é? Mas não estava. Eu tentei ao máximo ser racional e li. Ok. Ele não necessariamente se retratou. Pá, foi feio e eu gostava efetivamente de falar com a pessoa só para perceber. Mano, mas passou. Só para perceber a psique da pessoa, só para perceber. A sério, só sim, para perceber. sim, e tentar perceber qual é o raciocínio lógico por trás dessa ideia. O raciocínio lógico que ele acha. Sim. Que ele acha válido, sim. Sim, exatamente. Desculpa. Porque a pergunta não foi Portugal é um país racista. Não, a pergunta foi: há racismo em Portugal? Uhum. Vando. Pois Até sim, porque são duas coisas diferentes. É daquelas respostas que deveriam ser fáceis já. Fónix. Estás a ver? Mas pronto. Eu deixo aqui no ar, man. Se algum dia o NBC ouvir isto, e atenção, é com a maior das humildades que se ele me conceder alguns minutos do seu tempo. Sim, é para ser uma conversa. É para ser uma conversa e nunca na vida, claro que venho de um ponto de vista de uma discórdia minha com ele, mas nunca na vida eu lhe desejo morte e que eu lhe retiro, como aquele sketch do Chapéu. Nunca na vida vou ser eu a retirar-lhe da congregação dos negros. Há um sketch do Dave Chappelle que o gajo faz que é tipo, tens várias etnias que estão a fazer um draft pick, não é? Que estão a fazer umas captações. E depois há certas personalidades que estão a ir ao púlpito. E depois há uma certa etnia que escolhe essa personalidade para eles, estás a perceber? Uhum. Por exemplo, a piada passa por o Tiger Woods, como ele tem ascendência asiática, passa a piada por os asiáticos pedirem o Tiger Woods para eles. Estás a ver? E a convenção dos negros pedir o Eminem para eles. E os asiáticos também pediram o Wu-Tang Clan. Portanto, a piada é essa, percebes? Por causa do nome e da mística. O Wu-Tang Clan sempre foram sendo. Então aqui, pronto, não serei eu tipo a revogar a carta de negro ao NBC. Atenção, nem é por aí, man. É mesmo só para ter a conversa, porque eu gostava mesmo de perceber. Nem é para eu também ser aqui o arrogante a dizer eu quero ser eu a dar a oportunidade do NBC se retratar. Não. Eu quero mesmo é conversar com ele, man. Eu só quero perceber o que é que ele percebeu da pergunta. Se ele efetivamente quer elaborar. Quer perceber? Só quer perceber de pessoa para pessoa, man. Eu não quero aqui. Até uma situação que se ele. Isto é wishful thinking. Se ele ouvir isto, ou se alguém ouvir isto que eu conheço, e que ele queira ter isto em privado, meu. Que não haja nenhum tipo de record, não haja nenhum tipo de cena, só para conversar com ele, só para perceber, meu. Sério. Porque foi atroz, meu. Foi atroz. Não, foi um grande golpe. Foi um grande golpe para mim. Foi um rude golpe à minha índole, pá. Porque. Foi o que tu disseste na altura. O NBC não é o emissário dos negros em Portugal. Mas o NBC é um negro em Portugal, meu. Sim. Estás a ver? Foi por aí. E está envolto numa cultura negra. Sim, mas isso é acima, percebes? Isso é acima. É acima. Podia apenas ser aqui o sócio da rua, man. Que eu pergunto ao sócio da rua, man, achas que Portugal não tem racismo ou não? E se ele me disser que não, tinha que me explicar fixe porque é que acha isso, percebes? Eu iria ficar tão magoado na mesma quanto... mas lá está, é o NBC, meu. E depois é o NBC numa asta pública a dizer aquilo. Enfim. Foi um episódio que ficou comigo. Namorada a trair-me. Vou chorar, vou para o ginásio, fico todo bom, arranjo outra, fico gordo outra vez. Agora o NBC dizer que não há racismo em Portugal foi pesado,
Pode ser que um dia consigas É pá, sim. acalmar o teu coração. É um bocado isso, meu. É um bocado isso. E com esta nota, eu acho que. Eu acho que sim. Não é? Chega. Uhum. Já, está fixe. Pá, vou ler no livro. Ok. Arrogante de merda. Sabes bem. Então vá, filho. Vai, fica bem, mano. Vá, tchau aí. Venha da cobra, venha da cobra, Venha da cobra. venha da cobra, venha da cobra, venha da cobra, Venha da cobra. venha da cobra, venha da cobra. Venha da cobra.